Passar por grandes crises e ter nelas muito prejuízo não é fácil para ninguém. Na Bolsa de Valores não é diferente. As empresas acabam tendo as suas cotações reduzidas pela metade do preço ou mais e acabam trazendo essa dor para os investidores. Mas nem tudo é tão ruim quanto parece. Dentre as empresas que têm suas cotações devastadas pela crise, também existem muitas boas empresas que acabam ficando muito baratas, provando que é sim possível fazer de um limão uma limonada. Mas a gente tem que tomar cuidado para não fazer a limonada com limões podres. E é disso que eu vou falar nesse vídeo. Eu vou explicar como tomar cuidado para investir nas ações certas em momentos de crise. Sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal Ótica do Dinheiro e para você acertar na escolha das ações, nada melhor do que curtir esse vídeo. Esse é o primeiro passo para que você tenha êxito na compra das suas ações e depois disso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte do time Ótica do Dinheiro, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui que a gente posta e receber sempre esse conteúdo aqui feito com tanto carinho em primeira mão. Bom, vamos lá então. Para saber quais das empresas são mais seguras em investir nesse momento de crise, de queda ou em outros momentos vindouros, foi assim no passado e vai ser assim sempre. As grandes crises derrubam os preços das empresas e isso acaba abrindo uma lacuna grande de oportunidades e a gente acaba identificando ali que algumas empresas, pensando no longo prazo principalmente, acabam ficando com um preço abaixo do que de fato elas valem, o que pode sim representar grandes oportunidades de entrada, porque você vai acabar comprando empresas perenes, empresas muito boas, pensando principalmente no longo prazo, em dividendos, empresas que vão trazer um retorno grande no longo prazo e que são muito sólidas, você vai acabar comprando elas por preços muito baixos e isso vai potencializar um maior retorno, principalmente dependendo de quanto você tem para investir nesse momento. E para isso, para saber quais das empresas são melhores para se investir nesse momento, são mais seguras ao menos, quando eu falo aqui em melhores, eu me refiro a empresas mais saudáveis, mais fortes nesse momento, menos arriscadas, porque o que acontece? Quando a gente tem uma grande crise, a gente não sabe a magnitude dessa grande crise, quanto ela vai devastar do mercado, a gente não sabe ainda se essa grande crise vai acabar quebrando muitas empresas ou poucas empresas. Então, quanto mais seguro eu tiver nesse momento, melhor é, porque se eu investir em empresas que não vão quebrar, que correm um risco muito pequeno de quebrar, é melhor para o meu patrimônio, porque no longo prazo elas vão subir. Então, não adianta ela ter um potencial muito grande de subir se ela vai quebrar no meio do caminho, né? A gente não consegue excluir totalmente os riscos, mas a gente consegue diminuir bastante deles. Renda variável sempre envolve um certo grau de risco, então a gente tenta minimizar os riscos e lidar melhor com eles. E como para fazer toda essa análise a gente precisa estabelecer alguns critérios, eu vou falar de alguns dos que eu uso aqui. O primeiro critério a ser analisado é a dívida da empresa. Não é saudável que se compre empresas com uma dívida muito alta. E um indicador interessante, inclusive, para se olhar da empresa é a dívida líquida sobre o EBIT, que não é bom que esteja acima de 2,5. E também é importante analisar se dentro da dívida líquida da empresa, se ela tem uma dívida líquida grande, né, muito próxima desse valor, acima dele eu costumo não aconselhar o investimento numa hora dessas, principalmente porque sobre o investimento em uma empresa que tem uma dívida muito grande acaba incorrendo um risco maior e também a gente precisa analisar dentro do tema dívida os prazos dessa dívida que a empresa tem. Então, quais são os vencimentos? Com vencimentos mais curtos, já que a empresa vai sofrer muito no curto prazo com a crise, principalmente se ela é uma empresa, né, de algum setor mais atingido, ela vai sofrer muito, vai diminuir muito a receita dela e ela vai ter muito mais dificuldade para pagar essa dívida que ela tem, principalmente se ela vai vencer num período mais curto. Então tem que ligar o alerta quando a empresa tem uma dívida considerada alta e ela pode ter problemas com isso ali na frente. Elas são empresas mais arriscadas. Muitas das empresas que têm muita dívida e que vão sofrer muito na crise correm sim o risco, inclusive, de quebrar. Então, por isso fica o alerta que esse é um primeiro ponto para selecionar boas empresas, as melhores empresas para se investir num período de crise ou de pós-crise. O segundo critério que eu acho interessante que você avalie também é olhar para as empresas que menos caíram durante esse período. Então, a gente pega aí o período de crise, do período que eu estou falando aqui é pouco menos de 2 meses que se iniciou a crise. Então, pegar de lá para cá, desses últimos 2 meses, quais foram as empresas que menos caíram? O que isso representa? Representa que sim, o mercado consegue fazer uma certa leitura. O mercado está muito irracional nesse momento,
sim, mas um pouco de feeling o mercado tem, um pouco de filtro o mercado tem, e a gente não pode pensar que a gente é mais esperto do que todo o mercado. Então, fazer um filtro com as empresas que menos caíram, daqui a pouco se você tem a pretensão de comprar nesse momento de crise, por exemplo, 5 empresas, comece esse filtro olhando pelas 20 que menos caíram, ou pelas 30 que menos caíram, e excluindo as outras e tentando jogar também esses outros critérios que a gente vai falar aqui para melhorar a sua assertividade na escolha das empresas. O terceiro critério é uma sequência do segundo critério, que é analisar empresas boas pagadoras de dividendos. Essas empresas tendem também a serem mais resilientes, porque elas acabam diluindo o risco também pelo simples fato de, historicamente, serem boas distribuidoras dos seus lucros aos acionistas. Isso acaba diminuindo o risco, porque parte do capital que o investidor aloca na empresa volta todo ano para ele em formato de distribuição de dividendos. E isso faz com que o mercado olhe com bons olhos, principalmente para quem investe para longo prazo e pensa em montar uma carteira previdenciária, como se fala, pensando em dividendos para aposentadoria, inclusive, ou dividendos para auxiliar num primeiro momento no reinvestimento, nos aportes mensais, para engordar o aporte mensal. Quanto mais dividendo você recebe, mais você tem dinheiro disponível para realocar na sua carteira, para reaplicar. Então, as empresas boas pagadoras de dividendo, historicamente boas pagadoras de dividendos, aqui cabe um parênteses também, que você precisa fazer uma análise para entender também de onde vem o dividendo da empresa, não é pura e simplesmente olhar o dividend yield da empresa, precisa entender se ela realmente está distribuindo lucro, se o lucro da empresa tem crescido nos últimos anos, nos últimos balanços. Se é um lucro confiável, aí sim você tem mais solidez para tomar uma posição e dizer, bom, essa empresa é uma boa pagadora de dividendos, é uma empresa mais sólida, tem lucros crescentes e tende a sofrer muito menos também com a crise. Então, é uma empresa que se mostra mais perene, mais sólida por longo prazo. E um quarto critério que você precisa analisar na hora de escolher as melhores empresas para se investir é olhar para as empresas que não estão sofrendo tanto também com a crise dentro de todo esse filtro, desse passo a passo. Também botar uma certa relevância para esse item, para que você não corra o risco de investir, por exemplo, numa empresa que, embora esteja bem preparada, ela vai acabar sofrendo mais do que as outras com a crise. E isso pode também te apresentar riscos maiores em relação a outras empresas que não são tão afetadas assim. Alguns exemplos de empresas que atendem a todos esses critérios podem ser encontradas no setor financeiro. Alguns bancos, alguns grandes bancos atendem a esses critérios. É óbvio que eu quero lembrar aqui que isso não é uma indicação de compra e muito por isso eu não vou indicar empresas, não vou falar de empresas em específico, mas cabe aqui a sua análise em relação ao setor de bancos. E outro setor que atende também a essas características é o setor elétrico. Algumas das empresas, eu quero deixar bem claro aqui que não são todos os bancos e não são todas as elétricas, você precisa fazer a sua análise aí e ela tem que fazer sentido para você em primeiro lugar, mas são exemplos de empresas que eu encontrei com preços muito bons. Elas não são as empresas que mais caíram durante esse período de crise, mas estão sim com preços muito atrativos também, algumas delas negociando até abaixo do valor patrimonial. E isso você pode encontrar em alguns aplicativos como Trademap, por exemplo, ou sites como o Status Invest, que eu gosto bastante e uso muito para fazer as minhas análises também. Lembro também que dentro de tudo isso que eu estou falando aqui no vídeo, cabe salientar que tudo isso precisa fazer sentido para você e precisa estar de acordo com o seu perfil também. Tem algumas pessoas que têm um perfil um pouco mais arrojado e vão fugir talvez de alguns critérios para investir em alguma empresa com maior grau de risco. Isso faz parte, se fizer parte do perfil da pessoa que for fazer isso, tá tudo certo, desde que ela saiba que ela vai estar correndo maiores riscos ao fugir desses critérios. E é claro que eu aconselho também que mesmo que você tenha um perfil um pouco mais arrojado, você tome sempre o cuidado de não apostar todas as suas fichas em uma empresa só. E principalmente se você vai preferir apostar em outras empresas que estão bem mais descontadas e que apresentam riscos muito maiores, também não é saudável que você entre só em empresas desse perfil, principalmente porque você está sim correndo o risco de perder até o seu capital total investindo aí, talvez em 2 ou 3 empresas que correm um risco de quebrar, e você investindo só nelas, você pode sim ficar sem o seu dinheiro caso isso aconteça. Então, se você gostou do conteúdo do vídeo, eu peço que você aproveite muito bem ele, compartilhe com alguém, salva o vídeo se você quiser assistir ele outras vezes
e comenta aqui quais das empresas que você analisou que se enquadram nos seus critérios para investir, quais empresas você está investindo ou está de olho para investir nesse momento de baixa da bolsa, nesse momento de crise e nessas oportunidades. E não esqueça, foco e visão de longo prazo. Nós somos a Ótica do Dinheiro.